Faltando mais de 4 meses para 2016 terminar, rombo do governo federal já está em 169 bilhões de reais. Com a previsão de saldo negativo de 170 bilhões e 500 milhões de reais para este ano, o mercado financeiro já aposta no descumprimento da meta fiscal. As finanças públicas não estão tendo a evolução esperada. O governo sancionou vários aumentos de despesas, como reajustes salariais, correção do Bolsa Família. A arrecadação continuou muito fraca por causa da recessão econômica e o governo não promoveu qualquer corte de despesas. Então é uma combinação muito difícil de ser administrada para viabilizar o cumprimento da meta. E vale lembrar que poucas semanas atrás, em vez de anunciar um contingenciamento de gastos, o governo optou por utilizar reservas de 16,5 bilhões de reais incluídas nessa meta fiscal de 170 bilhões e meio de rombo das contas deste ano. Então daí essa desconfiança do mercado, embora haja muita confiança na capacidade de atual equipe corrigir essa situação. E tem uma questão que eu olhando pelo lado político, Denise, que o governo vai ter que enfrentar algumas desonerações que foi feito ao longo dos últimos anos, favorecendo o grande empresariado, né? Porque a bomba não pode cair, uma discussão nossa até de ontem aqui, nos trabalhadores, né? Porque, por exemplo, Bolsa Família, o reajuste Bolsa Família, ele tem um efeito social muito positivo. Até porque a alimentação está subindo muito, a inflação muito alta. Né? Então a gente tem de olhar, teria de passar um pente fino nas contas públicas, fazer um estudo cuidadoso desses gastos, dessas desonerações. Tem uma coisa que me irrita, é ver propaganda de governos estaduais dizendo assim, farinha de trigo, aí vem um carimbo, 0 de ICMS, não sei o que, 0, tudo zero. Só que aí o funcionalismo público, por exemplo, 2 anos, inclusive eu recebi vários olerites, me mandaram olerite em outros estados, é chamado de contra-cheque, em São Paulo é chamado de olerite e tal. De funcionários públicos me mandaram ontem à tarde, né, falando assim, olha quanto eu ganho aqui em São Paulo, sabe quanto que vale a alimentação para o funcionário público? Almoçar? R$8. R$8. Sabe quanto ganha a senhora da limpeza no mesmo lugar? Ela me mandou R$17,50. Então, a gente tem uma ideia construída por uma leitura de extrema direita do Gengis Khan da economia, que é a seguinte leitura: a culpa é do Estado brasileiro em abstrato. Não, uma coisa é diminuir o tamanho do Estado, ser mais eficaz, uma gestão eficiente e tal. Outra coisa é jogar tudo no lixo e entregar para empresários picaretas, porque se nós temos impeachment hoje, não é por causa do grande empresariado, que ficou caladinho, sócio do projeto criminoso de poder. Excetuando a Fiesp, que em dezembro do ano passado se declarou a favor do impeachment, que grande empresário falou alguma coisa? Do setor agrícola. Eu desafio um grande grupo do setor agroindustrial, por exemplo, que falou em defesa do impeachment. Eles mamaram nas tetas do PT, tiraram tudo que podiam tirar, e agora querem mamar nas tetas do governo Temer. E querem tirar os direitos sociais. E aí, isso é importante. Nós não podemos entregar essa bandeira aos criminosos do PT. Que bandeira entregar aos criminosos do PT? De que o novo governo quer acabar com os direitos sociais. Isso é importante, não fazer isso. Preste atenção, presidente Michel Temer e equipe econômica. Não venha com propostas malucas de gente que mamou nas tetas 13 anos e 5 meses do PT, roubaram o dinheiro público, empresários ladrões, grandes empresários, estou me referindo a grandes grupos econômicos. Eu não estou falando do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, aquele jeito que trabalha. Eu estou falando dos picaretas que roubaram o dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa. E agora ficaram calados, roubaram tudo. Agora o barco afundou. Agora quem vai pagar a conta? Não é eles, os picaretas dos empresários, são os trabalhadores. Aí eles falam assim, olha, funcionário público não trabalha. Trabalha sim. Agora... Vai na Secretaria da Saúde ver se os caras não estão trabalhando nos hospitais. Então o cara ganha R$8 de vale alimentação. É um Marajá. Marajá é o picareta do empresário que levou o dinheiro pra fora do Brasil e quer trazer dinheiro de volta agora e não pagar. Fala assim, mas tá trazendo capital pro Brasil. Dinheiro roubado do Brasil, eles levam pra fora e trazem de volta. Só que o senhor tá generalizando. Grandes empresários têm o grande capital. Eu não vi uma grande empresa defender o impeachment. O grande empresariado brasileiro é um lutador tanto quanto o trabalhador. Duvido. Não paga imposto, fraude, subornam políticos, subornam políticos. Professor Vila, sem empresas não tem emprego. É simples assim, sem empresas não tem emprego. Não dá pra acabar com o empresariado brasileiro. Não tô querendo acabar, é que é picareta que suborna político. Não dá pra generalizar do mesmo jeito que não dá com o funcionário público. Não tem categoria privilegiada de funcionário público? O senhor mesmo já citou recentemente a situação do Supremo. Mas eu cito de alguns. Não dá pra generalizar nem de um lado nem do outro. Excetuando a Fiesp defendendo impeachment. Qual? Quase todas. Não, quase só todas. A Fiesp foi a primeira, mas depois quase
quase todas Não, entraram. só do Rio de Janeiro. Não. Só do Não, Rio. Na quase véspera, todas. não. E não Houve cabe aquele ao anúncio reunindo todas, lembra nos jornais, poucas semanas antes? Era a Federação do Rio de Janeiro Não. que no fim aderiu. Não. Eu queria falar. Entrou o setor da construção, entrou o sim. setor... Quando todo mundo colocou o cara pra bater, quando o jogo tava ganho, tava 5-0, aí eles entraram em campo. O senhor tem uma né? visão da vida desse tamaninho, professor? O senhor me desculpe. Não, eu conheço bem o Brasil. A global. Conheço, trabalhei em várias profissões. Global, conheço, estudei bem e sei que grande generaliza Os empresários estão brigando para sobreviver, o excesso de endividamento, não tem dinheiro remetido para o Eu queria saber exterior. dos grandes setores da agroindústria. E não cabe quem é ao que se empresário posicionou ser em defesa político. de um Estado sério? O empresário tem Como é uma possível? responsabilidade para O setor construir. agropecuário Tem brigou, subornando inclusive, com a políticos, ministra não da pagando Agricultura, impostos, que era... fraudando fisco. Empresário que suborna a política é absoluta exceção, é quem está ligado à política, ele está olha, não é. Eu queria saber do CARF, pela a CPI do empresa CARF, como dele. é que tá a CPI do CARF? Por exemplo, enterraram a CPI. Sabe por quê? Quem paga imposto somos nós, trabalhadores, 27,5%. Não, o você empresário queira ou não queira, ele paga. Epa, a empresa é que paga o grande empresário. O trabalhador não tem meio, é 27,5%. Ele queira ou não queira. Quem paga o grande tributo é a empresa brasileira. Não. A grande Nós questão pagamos imposto de renda, é que na hora que pessoa quem física. lutou para tirar E o PT, só. os criminosos, não foi o grande empresariado. Esse ficou calado, mamou nas tetas do governo e agora quer destruir os direitos O sociais. dinheiro do BNDES foi para muito pouca gente. Já foram grupos Pra privilegiados. muito E contra pouca isso a gente tem que lutar sem Isso, dúvida mas alguma. é isso. Agora, a maioria dos empresários está sofrendo esse processo recessivo, daí o aumento do É uma desemprego, do injustiça endividamento muito e da queda do Eu- investimento. Eu não estou me referindo ao A pequeno empresa e médio tem que ser empresário. fortalecida para a gente reverter essa crise econômica. Claro, mas tem de ser fortalecida. Mas tem que ter um ajuste fiscal no sentido também. legal, tem de ter ajuste, mas quem é que paga a conta? Eu acho que essa que é a grande questão, porque nós estamos vivendo um momento gravíssimo do país, aí começa a falar, essa proposta do governo, do Meirelles, de funcionário público não receber reajuste por 2 anos, A Jovem Pan não inacreditável. recebeu um tostão do governo. Eu sei. Nenhum faz tempo, tostão. José Eu sei, Faz tempo isso. Eu sei. E é um empresário. Não, mas são coisas diferentes. Não, Espera como um pouquinho, diferente? eu O não senhor estou tá danado. generalizando. O agronegócio São carrega o crescimento que ainda teve da Sim, economia. não estou falando outra coisa, não Não. estou falando nada, ao contrário, inclusive eu fui um dos primeiros, sempre destaquei o papel heróico da Jovem Pan na luta contra os criminosos do PT, quando grande parte da imprensa silenciou e foi conivente. Então, é importante destacar. Segundo, por exemplo, eu queria saber dos grandes grupos econômicos do O senhor fala agronegócio, da imprensa. quem se posicionou? Cite um grupo. O jornalista que tem grupo. que falar sobre é o jornalista investigativo. O jornalista esportivo, por exemplo, não tem que falar nada de coisa. Ele tem que falar do Corinthians, do Palmeiras. Não, do ele São tem de falar Paulo. da corrupção da CBF. Não, senhor. Tem de falar da Não, corrupção da não. CBF que destrói o futebol brasileiro. Da CBF. né? Então, Quando ele está falando. mas está falando. Então, só para o senhor está sendo injusto aí também. não estou falando. sendo injusto. A questão toda é o seguinte: o grande empresariado, a grande questão. Eu queria saber de grandes grupos do agronegócio. Quais foram aqueles que se pronunciaram contra o projeto criminoso de poder? Não se pronunciaram, mas construíram a economia brasileira e sustentaram a economia brasileira no meio da crise. Que é isso? Nada, receberam Que dinheiro isso? do Que BNDES, bilhões do BNDES. Transformaram o Mato Eu Grosso. queria saber o que é o papel da Friboi, do grupo JBS. Eu queria, Esse é um por grupo. exemplo, tá eu queria falando Esse saber é um não. grupo, só está generalizando todo. não estou Então generalizando. todo empresariado é bandido, Não ninguém faz nada, ninguém produz. disse isso, mas eu cobrei a oposição do empresariado no auge do impeachment e todos estavam calados. Inclusive aqui está fazendo inclusive até processo, que foi fraco e covarde no governo anterior e esse covarde está no atual governo. Bom, e pelo segundo dia a gente encerra o Jornal da Manhã em discussão.